Antes de começarmos, alguém quer sair do elevador? Um filme com cenas de lutas absurdas. E um filme que nos deu o retorno do Bucky como soldado invernal com cenas brutais. Bucky? Quem é esse Bucky? E esse aqui é o nosso 10º vídeo da nossa saga Marvel, onde estamos trazendo aqui um vídeo por semana com todos os detalhes, referências e easter eggs de todas as produções do universo Marvel. Se você quiser ir assistindo os filmes, acompanhando os filmes que a gente tá trazendo aqui no canal da nossa saga Marvel, tem uma dica bem interessante. Porque é o seguinte, eu só consegui assistir ao filme do Incrível Hulk, que a gente já lançou aqui no canal, através do VPN da Kaspersky. Porque o filme não tem no catálogo do Disney Plus aqui no Brasil. Mas se eu coloco pelo VPN da Kaspersky, eu consigo assistir. É por isso que eu uso a Kaspersky há mais de 7 anos já. E com ela eu posso navegar com segurança, muita velocidade e ainda ter acesso ao VPN da Kaspersky, que é justamente o antivírus mais premiado do mundo e protege mais de 200 milhões de usuários e que ajuda a própria Interpol a prevenir crimes cibernéticos há mais de 25 anos. Com ela você pode se conectar com segurança mesmo em redes públicas, em qualquer lugar no mundo e navegar com muita velocidade. E uma dica para quem usa VPN gratuito é que nem sempre elas são um sinônimo de segurança. Então aproveita agora que a Kaspersky tem um preço super acessível e que ainda por cima liberou o meu cupom exclusivo VPN Nerdland para você ganhar 15% de desconto em qualquer produto da Kaspersky, seja VPN ou Kaspersky Premium, que tem VPN ilimitado. Clica no link na descrição, escolha o seu plano, utilize o meu cupom exclusivo para navegar por aí com segurança e assistir os seus filmes tranquilamente. E bora falar de Capitão América, o Soldado Invernal. Então finalize. Até o fim, estarei aqui. O filme de Capitão América 2 se passa entre março e junho de 2014, após os eventos de Homem de Ferro 3. Isso demais. O filme começa com o Sam Wilson correndo na praça do Capitólio em Washington, onde conseguimos ver o obelisco de Washington atrás dele. Este é o mesmo local que o Peter Parker viria salvar os seus amigos no primeiro filme do Homem-Aranha, além também de ser o mesmo monumento que foi destruído pelo Hulk vermelho em Capitão América 4. À esquerda. Ali vemos também o Steve Rogers correndo extremamente rápido para mostrar para nós a diferença de uma velocidade de uma pessoa com soro de super soldado comparado a um humano do exército dos Estados Unidos. Não fala. À esquerda. Colher! E aqui temos o Steve Rogers falando à esquerda, frase que ficou bastante marcada aí pelo retorno utilizado em Vingadores Ultimato. À esquerda. E também pelo agente americano no filme de Thunderbolt. À esquerda. Aqui o Steve tem uma conversa com o Sam, que sabe muito bem como é um soldado voltar a viver após ter sobrevivido a uma guerra. É sua cama, não é? Deitar num marshmallow. Parece que vou afundar até o chão. Sam fala do álbum de Marvin Gaye, Marvin Gaye, a trilha de Trouble Man. que eles vão estar escutando quando o Steve parar no hospital no final do filme. Isso pro Steve se atualizar das coisas atuais do mundo. Tenho lido bastante para me atualizar. Ele vai ali, tira o seu caderninho e temos diversas referências. E o interessante é que para cada país que esse filme foi lançado, a lista muda. Então vamos listar aqui todas as referências que os caderninhos do Capitão América acaba fazendo. I Love Lucy, Pouso na Lua, A Parede de Berlim, Steve Rogers com a Apple, Disco, Comida Tailandesa, Star Wars, Star Trek, Nirvana, Rock e Rock 2 de Rock Balboa. Na Inglaterra temos Sherlock Holmes, o Beatles, final da Copa do Mundo de 1966, Sean Connery. Na Coreia do Sul temos Dance Dance Revolution, Park Ji-sung, Old Boy e a Copa do Mundo de 2002. Já na Espanha temos Rafa Nadal, Chupa Chups, Heróis del Silêncio, Constituição de 1978 e Camilo José Cela. Na América Latina temos Resgate dos Mineradores do Chile, Gol de Mão do Maradona, Shakira, Nery Vela, primeiro astronauta mexicano, Octávio Paz, vencedor do Prêmio Nobel. Na Itália, a Copa do Mundo de 1982 e 2006, Vasco Rossi, Berlin Wall, a Parede de Berlim, Roberto Benigni e Ferrari. Na Austrália temos AC/DC, Viagem Espacial, Steven Irwin, Bush Kangaroo, Tim Thames. E na França temos França de 98, Luiz de Funès, Colucci, Daft Punk e o Quinto Elemento. E aqui no Brasil temos o Ayrton Senna, o
Wagner Moura, a Xuxa, Mamonas Assassinas e o Chaves. Sam fala pro Steve visitar os veteranos de guerra e Viúva Negra chega ali pra pegar o Capitão América pra uma missão. Algum de vocês sabe onde fica o museu? Eu vim aqui buscar um fóssil. Essa missão é no Oceano Índico e as coordenadas que aparecem na tela, elas não existem, na verdade estão erradas, porque uma coordenada se refere ao norte e a outra a leste-oeste, e as duas estão se referindo ao norte. Com certeza tem um bom motivo. A missão é de piratas que roubaram um barco da SHIELD liderados pelo Batroc, um dos vilões do Capitão América nos quadrinhos. O mesmo personagem volta a aparecer na série Falcão e o Soldado Invernal lutando contra o Sam Wilson. Reféns? Em seguida vemos um dos oficiais da SHIELD que já apareceu no filme de Vingadores 1, também em Thor 2. E aqui no filme vamos descobrir que ele na verdade é um agente da Hydra infiltrado na SHIELD. Ele tava usando paraquedas? Não tava, não. O Steve salta da nave sem paraquedas, cai no oceano, sobe pelas correntes, bate e espanca todo mundo de uma forma extremamente fácil. Oi, Marujo. A Viúva Negra chega, mata diversos outros piratas tranquilamente e utiliza o seu choque da viúva, que ela vai utilizar também no filme de Capitão América Guerra Civil, onde nos quadrinhos dá uma carga tão absurda que mata até super soldado. A SHIELD recupera os reféns e Steve luta contra o Batroc, que acaba derrotando um cara com um baita de um chute na cara. Em seguida, ele descobre a Viúva Negra fazendo uma missão secundária e quase pondo toda a missão dele em perigo. Ele fica tão puto com isso que quando ele chega na SHIELD vai discutir com o Nick Fury. Você não consegue deixar de mentir, não é? E ali, o Nick, pra se pagar de fodão, fala que a última vez que confiou em alguém... E eu perdi um olho. E, na verdade, uma baita de uma mentira, porque, na verdade, foi o gato da Capitã Marvel. Em seguida, o Nick, pra ganhar a confiança do Capitão América, mostra o projeto Insight, mostrando ali diversos L-Carriers que foram construídos com tecnologia do Tony Stark, que ajudou ali a aprimorar esses L-Carriers por causa dos eventos de Vingadores 1. Stark? Pois que viu bem de perto nossas velhas turbinas. O Nick conta pro Steve que o projeto Insight é matar bandidos e terroristas e vilões antes mesmo deles cometerem o crime. E o Steve deixa claro que ele é contra isso. Apontam uma arma pra todo mundo da Terra e chamam de proteção. Liberdade não é isso. Isso é medo. Ele vai em direção ao museu para lembrar um pouco da sua época. Chegando ali, vemos uma frase do presidente Ellis falando do Capitão América que vimos ele em Homem de Ferro 3. No museu tem um banner estendido do Capitão América, o mesmo que também veríamos na série Falcão e o Soldado Invernal. Ali conta a história do Steve e vemos duas fotos. Uma do Steve antes do soro do super soldado no campo de treinamento do primeiro filme e uma após receber o soro de super soldado. Chega uma criancinha, reconhece o Steve, ele fala para ela manter segredo e essa mesma criança aqui volta a aparecer no MCU novamente tirando uma foto com o Hulk em Vingadores Ultimato. Atrás do Steve nessa cena tem uma frase do dia que ele salvou todos os soldados e o Bucky da Hydra, que a gente viu no primeiro filme do Capitão América. Palmas pro Capitão América! Em seguida, Steve vê o documentário da Peggy Carter comentando sobre o Capitão América e tira a sua bússola com a foto da Peggy Carter que vimos no primeiro filme do Capitão e também em Vingadores Ultimato. Logo em seguida, ele vai visitar a Peggy no hospital. Conseguimos ver na mesa de cabeceira uma foto dela com os seus filhos. Não tem o pai dos meninos. E muitas pessoas teorizam que, na verdade, o pai dos meninos é o próprio Steve Rogers que voltou de Vingadores Ultimato. Só que essa teoria é falha, já que quando o Steve volta para o passado, ele acaba ramificando e se criando um novo universo. E não vivendo no mesmo universo da Marvel. Eu vivi minha vida. Em conversa, o Steve diz que a Peggy fundou a SHIELD. Você ter fundado a SHIELD é metade da razão de eu ficar. Além também de já ter sido citado que ela fundou a SHIELD com o Howard Stark em Homem de Ferro 2. É nesse momento que a memória da Peggy reseta e reconhece o Steve pela primeira vez na conversa, que repete a frase do final do primeiro filme falando da última dança que ele tinha prometido pra ela. Não podia abandonar a minha garota. Não quando ela me deve uma dança. Uma semana no próximo sábado no Stork Club. Eu vou ter que adiar aquela dança. O Nick tenta acessar os arquivos do projeto Insight que estão bloqueados pra ele. Adivinha por quem? Por ele mesmo. Quem foi que ordenou? Fury Nicholas J. Então ele vai visitar o secretário Pierce, que estava fazendo uma reunião com o conselho da SHIELD, querendo aprovar o projeto Insight. Nick chega, fala que quer atrasar o projeto Insight. Eu ter que pedir ao Homem de Ferro para passar no aniversário da minha sobrinha. E aqui, detalhe, o Pierce chama o Nick Fury de Nick. Coisa que ele tinha falado pra Capitã Marvel, que só aceitava ser chamado por Fury. Talvez aqui tenha sido o momento que ele começou a suspeitar do Pierce. Nick. Sem Nicholas, sem Joseph, nem Nick. Só
Fury. Steve visita o Sam fazendo uma conversa com ex-soldados de guerra e ali ele pergunta pro Sam que ele não sabe o que ele poderia fazer se saísse da SHIELD. Ele disse, pô cara, faz o UFC, fazendo referência ao grande campeonato de luta. O Ultimate Fighting? Foi só uma ideia que passou agora pela minha cabeça. O Nick em carro pede ajuda pra Maria Hill e começa a ser caçado pelos agentes da SHIELD, que na verdade são da Hydra. E nessa cena vemos que o carro dele é praticamente um tanque de guerra. Ele vai escapando até o Soldado Invernal aparecer e explodir o carro do Nick Fury com a sua lança-granada teleguiada que a gente também viu no filme de Thunderbolt. Ele consegue escapar antes de ser pego pelo Soldado Invernal e vemos que a vizinha do Steve Rogers é a Sharon Carter, sobrinha da Peggy Carter. Só que o Steve não faz ideia disso. Minha tia sofre de insônia. Ali ele recebe uma visita do Nick Fury em seu apartamento, Você acha mesmo que eu preciso de uma? que tá tocando uma musiquinha que eu acho que você deve conhecer, a mesma música que ele dança com a Peggy no final de Vingadores Ultimato. Nick fala pro Steve que a SHIELD foi comprometida e acaba dando uma enrolada ali falando sobre a sua esposa. Minha esposa me expulsou. E descobriremos na série Invasão Secreta que ela é uma Skrull. Nick Fury leva um tiro, entrega o pendrive do Projeto Insight pro Steve e começa a fazer uma perseguição na pessoa que atirou no Nick Fury, e assim descobrindo o Soldado Invernal que para o escudo segurando com seu braço de metal. Na próxima cena, Steve e Viúva Negra acompanham a cirurgia do Nick Fury ao lado da Maria Hill e de agentes da SHIELD não querendo saber se ele ia voltar a viver, mas pra confirmar que ele iria morrer. Capitão, querem você na SHIELD. O Steve esconde o pendrive em uma máquina de brinquedos e vai até a SHIELD a pedido do Pierce, Você mente muito mal. aonde ele tenta manipular o Capitão América pra fazer com que, na verdade, é o Nick Fury o traidor, e não ele. Está dizendo que o Fury contratou os piratas. No final da conversa, ele tenta ameaçar o Steve Rogers, que quando está saindo de elevador ali da SHIELD, ele é atacado por 10 soldados extremamente habilidosos da SHIELD Antes de começarmos, alguém quer sair do elevador? e conseguem derrotar todos tranquilamente. Pareceu meio pessoal. Ele pula do elevador de uma altura absurda, consegue absorver o impacto com o seu escudo e foge de moto destruindo um Quinjet sozinho. E obviamente, termina a cena em um pouso de super-herói para a alegria do Deadpool. Pierce então fala que Steve Rogers é um foragido da SHIELD O Capitão América é um fugitivo da SHIELD. e faz o Nick Fury ser um traidor da SHIELD para o Conselho para conseguir aprovar o Projeto Insight. A reativação imediata do projeto Insight. Capitão América volta pro hospital, onde encontra a Viúva Negra com o pendrive, Onde está? Seguro. que conta um pouco sobre o que ela sabe sobre o Soldado Invernal. Ele é responsável por mais de 20 assassinatos nos últimos 50 anos. Eles vão até o shopping para descobrir de onde o sinal do pendrive vem. São seguidos pelos agentes da SHIELD e fogem e escapam dos caras se beijando. Demonstrações públicas de afeto deixam as pessoas desconfortáveis. O Steve revela pra Natasha que esse não foi o primeiro beijo dele. Não foi meu primeiro beijo desde 1945. O sinal leva eles até a mesma base de treinamento em que o Steve Rogers se tornou o Capitão América. E aqui descobrimos que o mesmo local se tornou a primeira base da SHIELD, onde eles visitariam este mesmo local em Vingadores Ultimato. E vemos aqui nessa parede os 3 fundadores da SHIELD, o general que treinou Steve Rogers, a Peggy Carter e o Howard Stark, o pai do Tony. Eles vão até uma sala secreta onde descobrem que o Alir Zola permanece vivo através de computadores. Vocês estão sobre o meu cérebro. Ele é o cientista que trabalhava para o Caveira Vermelha no primeiro filme do Capitão América. E essa aqui é uma adaptação robótica do personagem, fazendo uma referência aos quadrinhos da Marvel. E mexendo ali no computador, a Viúva Negra faz uma referência ao filme Jogos de Guerra. Está a fim de jogar? Então Arlene Zola revela para o Steve Rogers e para Natasha que ele infectou a SHIELD com membros da Hydra, alimentando crises e guerras e alterando a história com o Soldado Invernal. E nesse momento, mostra que ele foi o responsável por matar os pais do Tony Stark. Acidentes acontecem. Ali no jornal temos a data, 17 de dezembro de 1991, a mesma data que o Barão Zemo faz o Buck ficar relembrando em Guerra Civil. 16 de dezembro, 1991. Nesse mesmo jornal, mostra o acidente de carro dos pais do Tony Stark que levaram eles à morte, mas que na verdade foram assassinados pelo Buck
como foi mostrado em Capitão América Guerra Civil. E no meio do jornal tem uma frase do Obadiah Stane lamentando a morte dos dois. Tudo isso aqui não passa de uma enrolação do Arnim Zola até a SHIELD enviar um míssil para explodir o local e tentarem matar o Capitão América e a Viúva Negra, que conseguem sobreviver e escapar antes que os soldados da SHIELD chegam ali. O Pierce aciona o Soldado Invernal. Quero suas mortes confirmadas em 10 horas. Enquanto o Steve e a Natasha vão visitar o Sam Wilson em sua casa, que acaba oferecendo a sua ajuda. O Capitão América precisa de mim agora. Não há razão melhor para eu voltar. Na próxima cena, aparece o senador de Homem de Ferro 2 sendo revelado para nós como um agente da Hydra. Daí Sam, Natasha e Steve forçam um funcionário da Hydra a revelarem todo o projeto Insight, que é matar todas as ameaças e pessoas que poderiam vir a se tornar um problema para a Hydra antes mesmo delas tomarem essa iniciativa. Ritmo de Zola, avalie o passado das pessoas para prever o futuro. Enquanto ele fala, cita Bruce Banner e também Stephen Strange, o Doutor Estranho, antes mesmo de se tornar o Mago Supremo. Bruce Banner, Stephen Strange, qualquer ameaça para a Hydra. Ele fala que o projeto Insight vai matar milhões de pessoas em segundos, até que o Soldado Invernal aparece e pega eles de surpresa. E aqui nessa cena, cara, a Viúva Negra age extremamente rápido, empurrando o Steve Rogers e também o Sam Wilson, impedindo eles de levarem um tiro na cabeça, porque ela era uma assassina treinada e tomaria essa mesma decisão se estivesse no lugar do Soldado Invernal. O Steve consegue tirar eles do carro, mas é jogado pra longe com um lanças-granada. Em luta contra o Steve Rogers, o Soldado Invernal vai tentando ferir ele com uma faca. O Buck então mete um socão no escudo do Capitão América, fazendo referência aos quadrinhos. Soldado Invernal, em seguida na luta, segura o escudo do Capitão América, fazendo uma referência aos quadrinhos, já que ele também foi o Capitão América. E ainda mais, segurou o escudo da mesma forma no primeiro filme do Capitão América. Agora! O Steve descobre que é o Buck o tempo inteiro. Buck? Quem é esse Buck? A Hydra consegue capturar todos para matá-los, porém são salvos pela Maria Hill. E revela que o Nick Fury está vivo escondido com a ajuda de um médico, que é o diretor do filme, o Joey Russo. E ali o Nick revela que ele utilizou um medicamento criado pelo Bruce Banner para parar o batimento do coração cardíaco. Tetrodotoxina B. Diminui a pulsação a 1 batimento por minuto. Banner desenvolveu para o estresse. E Buck logo em seguida começa a lembrar as suas memórias após a queda que ele teve no primeiro filme do Capitão América, sendo pego pela Hydra. O procedimento já foi iniciado. Ah, e detalhe, esse cientista aí atrás do Alexander Pierce é o responsável por criar o Soldado Invernal nos quadrinhos. Limpa a memória do Buck com um tratamento de choque. E Nick fala que tem que substituir os 3 chips dos Alice Carriers do projeto Insight pelos dele. E o Steve concorda, não só isso, como também destruir a SHIELD por inteira. Não vamos só derrubar os aeroporto-aviões, vamos derrubar a SHIELD. E é nesse momento que ele volta até o museu e rouba o seu traje do Capitão América. E aqui temos a participação especial do Stan Lee. Rapaz, eu vou ser despedido. É então que o conselho da SHIELD se reúne com Alexander Pierce com a Viúva Negra infiltrada. O Steve consegue também entrar dentro da SHIELD e dá um discurso para todos os funcionários falando que a Hydra se infiltrou na SHIELD e que é para as pessoas lutarem. Mas o preço para a liberdade é alto. Ele sempre foi. E é o preço que estou disposto a pagar. E é claro aqui mais uma referência a Vingadores Ultimato, como Sam falando do discurso do Capitão América igual o Homem-Formiga. Você tinha isso por escrito? Ou saiu tudo de improviso? Ele fala tão bonito, né? Eles conseguem acionar o projeto Insight da mesma forma, e o Alexander Pierce fala que ele poderia matar milhões de pessoas apenas com um estalar de dedos, fazendo referência ao estalo da manopla do infinito. Pudesse impedir, com um estalar de dedos, não faria? A Viúva Negra consegue derrotar os agentes do Alexander Pierce porque ela estava ali infiltrada com uma máscara tecnológica, que a própria Sharon Carter voltaria a utilizar na série Falcão e o Soldado Invernal. Sou eu. Enquanto isso, o Steve e o Sam conseguem trocar o chip de 2 Alice Carriers. E é nesse momento que aparece o Soldado Invernal para enfrentar o Steve Rogers. É aqui então que eles acionam o projeto Insight e começam a marcar os seus alvos. Ali vemos a Maria Hill, o Presidente Ellis e também o Tony Stark.
Porém, Steve consegue colocar o chip no último segundo, impedindo que as pessoas morram e fazendo com que os 3 Ellie Carriers se destruíssem. Quando os Ellie Carriers estão caindo, o Buck cai junto com o Steve Rogers, que decide se sacrificar junto com o seu amigo até o fim da linha em uma cena super emocionante. Quando eles caem no rio, o Buck salva o Steve, mostrando aqui pra nós que ele está começando a lembrar do seu passado. Você é minha missão! Então finalize. O soldado da Hydra que estava lutando contra o Sam dentro ali das instalações da SHIELD acaba sendo soterrado por escombros, que virá a se tornar os Ossos Cruzados no próximo filme do Capitão América em Guerra Civil. O Steve acorda no hospital, Maria Hill vai trabalhar para o Tony Stark nas indústrias Stark, como veríamos em Vingadores Era de Ultron. A Sharon Carter vai trabalhar para a CIA, a Viúva Negra vaza todos os arquivos, tanto da SHIELD quanto da Hydra. Então, se quiserem me prender, me prendam. Sabem onde me encontrar. Nick Fury se torna foragido do governo, se encontra com Steve Rogers no seu túmulo. E ali temos um detalhe interessante. Ezequiel 25:17, fazendo uma referência ao personagem do Samuel Jackson no filme Pulp Fiction. Ezequiel 25:17. Ele fala que tem diversos outros agentes da Hydra espalhados pela Europa, fazendo referência aqui ao agente Stryker, o primeiro vilão em Vingadores Era de Ultron. O capanga número 1 da Hydra. Um capanga da SHIELD. Então, tecnicamente, está desempregado. E nessa cena, chega ali a Viúva Negra se despedindo do Steve Rogers, falando que vai ficar meio que escondida até conseguir uma identidade falsa, utilizando um colar com a flecha do Gavião Arqueiro. Ela entrega documentos do Soldado Invernal pro Steve Rogers, que vai começar a caçar o Buck para conseguir reencontrar o seu amigo. E Sam vai junto com ele. A primeira cena pós-créditos é justamente o Stryker em posse do cetro de Loki, que vimos em Vingadores 1 com uma das joias do infinito, fazendo experimentos em pessoas voluntárias. E as duas que sobreviveram foram os irmãos gêmeos Maximoff, Pietro, que é o Mercúrio, e também a Feiticeira Escarlate. E a segunda cena pós-créditos é o Buck visitando o Museu do Capitão América, relembrando o seu passado. Esse aqui foi Capitão América 2, o Soldado Invernal, resumido com todos os detalhes, referências, conexões e easter eggs. Agora confere aqui esses outros 3 vídeos aqui que estão muito bons também. Até o próximo vídeo e... tchica, tchica.